Bora, Pablo. Boa tarde, Pablo. Foi o primeiro, hein? Joyce. Vamos chegando, turma. Vamos chegando para mais um bate-papo aí. Compartilha com a galera aí. Curte a live, tá bom? Hoje o papo promete. Vamos lá, Edson Dunga. Um abraço aí. Vamos chegando. Isso aí, turma. Já já a gente dá início. Vamos deixar a galera chegar aí. Vamos lá. Isso aí, a galera pontual, viu? Gostando de ver. A galera chegou na risca. Isso aí, turma. Vamos lá, João. Abraço. Isso aí, turma. Chegando, vamos chegando. Pode parar não, com certeza. Capuciense. Vamos lá, sempre com a gente aí. Muito obrigado por estarem prestigiando mais esse bate-papo. Hoje nós teremos aqui Paulo Magalhães, Contramestre Sem Terra, que já já estará com a gente. Uderson Costa, o pessoal de Sergipe, lá da Becil. Mestre Pantera de Sergipe, um abraço. Andrade, um abraço aí, galera. Henrique Feira de Santana. É isso aí, galera. Curte a live, compartilha com os amigos de vocês para que mais pessoas possam se conectar com a gente, tá bom? É isso aí, galera. Vamos chegar. Potó, grande Potó, um abraço aí, Potó. Opa, o Paulo aí na área. Francisco, François, Roque, Tânia. Chamar aqui Paulo para fazer parte desse momento aqui riquíssimo. Isso aí. Michele. Mandei a solicitação aí, Paulo, para você, tá? Simbora. Mestre Kibe, Mazola. Cordão de ouro na parada. Abraço, mestre. Saudade também. Obrigado aí por estar prestigiando. Grande mestre Kibe. Eduardo Castro, meu conterrâneo aqui, historiador, blogueiro. Um abraço. Contramestre Xuxa. Salve, salve. Opa, grande mestre Renê, gratidão, mestre Renê. Tony Ramos, ABC Arte Bahia, um abraço. Itamaraty, muito obrigado por todos vocês estarem prestigiando. Esse bate-papo hoje promete. Já mandei aqui a solicitação para Paulo Magalhães, vou mandar de novo. Grande mestre Renê, sempre me deixa muito feliz sua presença aqui, viu, mestre Renê? Ainda que virtual, mas me sinto amparado, viu, pela sua participação, mestre Renê. Tá certo, Paulo? Tranquilo, sem problemas. Vamos deixar a galera chegar. Na hora que você estiver pronto, você me fala, Paulo. Bom, galera, hoje o bate-papo vai se debruçar em cima dessa referência aqui, né, esse livro bacana, que o autor é o nosso entrevistado de hoje, né, O Jogo de Discursos, um livro muito bom, muito bom mesmo, eu super recomendo esse livro aqui, tá? Jogo de Discursos, a disputa por hegemonia na tradição da capoeira Angola baiana. O mestre Renê participa também aqui com relatos importantíssimos, né, que o mestre Renê contribui aqui para essa obra, e tantos outros mestres, mestre Moraes, mestre Mo, mestre Geni, uma infinidade, o pessoal da capoeira regional também, muitas referências bacanas. Muito bom, um dos melhores livros que eu li
ultimamente é esse livro, Jogo de Discursos, aqui de Paulo Magalhães. Muito bom livro, muito bom mesmo. Super recomendo. Levi Matheus. Pronto. Vai Paulo aqui. Convidar Paulo aqui. Acho que ele já está pronto. Se estiver pronto, ele vai entrar no jogo. Ah, chegou agora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, me desculpe aqui a improvisação, estava no espaço, eu vou vir para outro espaço aqui da casa para eu me organizar melhor. Tudo Tudo bem. certo? Como é que estão as coisinhas em Ambupe? Tão Eu tenho bem, uma vizinha que estava aí esses dias, tão estava bem na passando esses medida dias aí. do possível, né? Em relação ao resto do país, está suave aqui em relação ao Graças a coronavírus. Deus. Só viemos o primeiro caso mais de 70 dias, mais de 70 dias depois do início da pandemia. A gente veio ter o primeiro caso, nós estamos hoje com 3 casos apenas e tomara que pare por aí. E tá tranquilo. Graças a Mestre Deus. Geni, um abraço pro Mestre Geni, que chegou aí na área. Mestre Renê já está aqui com a gente também. Viu? Pesos gratidão com a presença de todos vocês aí. Uma galera muito bacana. Mestre Kibe, da Cordão de Ouro. Tony Ramos, lá da BC Arte. Galera toda chegando aqui. Pablo, meu amigo lá de Goiânia. Potó. Galera toda aí presente aí. Muito obrigado por estarem prestigiando esse bate-papo especial aqui com o Paulo Magalhães, o Contramestre Sem Terra. Já está acomodado aí, Paulo? Beleza, tranquilo. Já estou aqui no local. Pronto, vá se acomodando aí, Boquinha, Esplanada, um Beleza. abraço. Deixa eu ir saudando a galera aqui, enquanto você vai Isso aí, 12 de se junho, Dia dos acomodando. Namorados. Véspera dessa semana de Santo Exatamente. Antônio, né? Essa semana teve reza de Santo Antônio, né? Uma reza tradicional aqui na Bahia. Todo ano a gente faz reza na BCA, faz reza no terreiro, faz reza lá na Filhas de Gandhi, né? E é esse encontro, né, entre o catolicismo popular e a tradição do candomblé. E infelizmente esse mês foi cada um em sua casa, né? Esse ano agora. Mas estamos readaptando, né? Outras dinâmicas, né? Outra sociabilidade, outra cultura, isso mesmo. Estamos em Sim, processo. isso mesmo. Deixa eu me ver aqui, Paulo. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer por você ter topado em bater esse papo com a gente aqui, disponibilizar um pouquinho do seu tempo, né? Eu sempre venho dizendo que nesse momento tão atípico, tão difícil de pandemia, de isolamento, e a gente da capoeira encontra uma forma, ainda que virtual, de estarmos juntos aqui, democratizando um pouquinho o conhecimento, batendo um papo, reunindo a galera. Então eu te agradeço, viu, por você ter topado. Agradeço mesmo pelo convite. E eu agradecer também, desde já, a participação de todos aí que estão conosco, certo? E vamos que vamos. Deixa eu só resolver aqui um negócio rapidinho. Legal. Minha companheira aqui está mandando um abraço para você também, Paulo. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Bacana? Desejar, como o Paulo falou, um parabéns aí a todos os amantes aí nesse Dia dos Namorados. E é isso aí, vamos lá. Bom, gente, então é isso. Hoje nós estamos aqui com o Paulo Magalhães, né, o Contramestre Sem Terra. Eu vou falar um pouco aqui da ficha criminal de Paulo aqui. Natural de Ilhéus, Bahia, Paulo Andrade Magalhães Filho, é jornalista pela UFMG, 2005, especialista em educação e relações étnico-raciais pela UESC, 2008, mestre em ciências sociais pela UFBA, 2011, fundador da revista Angoleiro é o que eu sou, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2005, foi consultor dos encontros Pro Capoeira e membro da organização do primeiro seminário baiano de proposição de políticas públicas para a capoeira, ex-secretário da Associação Brasileira de Capoeira Angola, instituição na qual ele compõe hoje, eu não sei qual é a função, mas ele vai falar. Atualmente compõe, na época, né, que foi escrito isso, compõe a coordenação de patrimônio cultural do Fórum de Cultura da Bahia e é membro do Conselho Gestor da Salvaguarda da Bahia também. Então, Paulo, fala pra gente, por favor, um pouco de você, da sua pessoa, por favor. Falar da gente é sempre complicado, né? Eu sou de Léo, sou do interior, né?
Minha mãe é médica, eu fui criado por uma mãe solteira, meus pais se separaram muito cedo, e minha mãe é aquela coisa, né? Ela engravidou fazendo vestibular para medicina. Então ela fez o curso, eu morei com meus avós e eu depois fui seguindo ela, início de carreira por várias cidades, né? Então passei minha infância entre Ilhéus, Salvador, Itacaré, Canavieiras, Cachoeira, Ilhéus de Novo, sempre voltando para Ilhéus, né? Até que fiz vestibular e fui morar aí com 18 anos em Belo Horizonte. Então eu tive o primeiro contato com a capoeira na infância. Né? A primeira vez que eu pratiquei capoeira foi em 1989, lá em Itacaré, com o Jorge Rasta. Jorge Rasta tem hoje a Casa do Boneco, né? Na época foram alguns meses, aquele contato inicial, que ficou mais a questão sentimental do que o aprendizado em si, né? Aí depois em Canaveiras eu pratiquei um ano, foi em 93, eu fui batizado, eu peguei cordão verde, lá começa Cainana, Mestre Guri, mas depois me afastei também, que eu mudei de cidade, fui para um lado, fui por outro, etc e tal. E eu voltei a praticar capoeira em BH, em Belo Horizonte, né? Já na idade adulta, já em 99, já com 18 para 19 anos, né? É engraçado porque a diáspora faz a gente querer se encontrar com a nossa cultura, né? Então eu tava em Ilhéus, eu tava, pô, a galera, aquele cenário de banda, de rock, todo mundo fazendo som, querendo montar banda, coisa e tal. Né? Mas eu cheguei em Belo Horizonte, pô, um lugar totalmente diferente, outra cultura, afastado, outro povo, outro jeito de ser. A gente vai procurar se entender, descobrir quem a gente é e nos conectar com as nossas raízes. Aí vem esse reencontro com a capoeira. Eu venho praticando desde aquela época, né? Passei por algumas casas, né? Tive uma base lá de Capoeira Angola com o Mestre João, em BH, né? Na volta, fiquei um ano e meio em Léus, né? Tive um contato lá com o Mestre Vigílio. Vim morar em Salvador em 2007, né? Passei 7 anos com o Mestre René, na Associação de Capoeira Angola Navio Negreiro, uma base boa, sou muito grato por todo o ensinamento desse mestre. Mas em 2014 eu terminei saindo do grupo, e aí eu fui acolhido pela MS Pelé da Bomba. Então, eu tinha tido um contato com a BCA antes, logo que eu cheguei em Salvador, em 2007. Eu cheguei a compor a diretoria da BCA por um ou 2 anos, fui secretário. Ajudei na reformulação do estatuto, em algumas coisas, né? Mas em final de 2014 eu terminei integrando a associação, né? Fui acolhido pela MS Pelé e desde então estou por lá, né? Também desenvolvo meu trabalho na UFBA desde 2013, desde 2013, que eu tenho trabalho lá com o coletivo Ginga de Angola. Então, eu tenho meu espaço, meus alunos, e estou aí, né? Capoeira, prática, militância política, pesquisas, né? Quando eu fui formar, eu demorei um pouco para formar, né? Eu saí do interior, aquela coisa de Ilhéus, ir para a cidade grande, para outra capital, que é Belo Horizonte, né? E aí chegou lá movimento estudantil, universidade, todo um mundo de coisas acontecendo, né? Viagens, né? Fora FHC, fora FMI. E eu me empolguei muito com todo aquele cenário político-cultural, né? E além da prática da capoeira, né? Essa coisa do movimento estudantil foi uma coisa que me empolgou bastante. Isso atrasou um pouco minha formatura. Atrasei para formar, né? E quando eu formei, se não me engano, em 2005. Eu estava um pouco afastado assim, de estudar. Eu falei, não, eu vou fazer uma coisa mais prática. Eu formei fazendo uma revista, não foi uma monografia. Foi uma revista, essa que você citou, Angoleiro que eu sou. Falei, não, eu vou fazer uma revista voltada à comunidade da capoeira. A gente fez uma revista, né? Falando principalmente de capoeira Angola, um pouco também de dança afro-brasileira, que era um trabalho desenvolvido pelo mestre João. E depois disso eu terminei me envolvendo nessa coisa de pesquisar capoeira, né? Após não ESC, o mestrado, o doutorado que eu concluí agora no ano passado, foram todos pesquisando capoeira, escrevendo sobre isso. Eu descobri uma coisa que nos dá vontade, né? Quando a gente pesquisa uma coisa que a gente se identifica, que a gente tem prazer, satisfação de se debruçar sobre aquele tema, né? Se aprofundar sobre aquele tema, é a sua alegria, né? Então, caminhando devagarzinho sempre. Se eu não me engano, você me falou uma vez que fez parte também da Cordão de Ouro, não foi? Teve uma passagem. Sim, rapaz, sim. É porque quando eu cheguei em BH, 99, né? Eu fui treinar com lugar, eu passei uns 10 lugares, né? E aí eu fui treinar com um morcego, né? O professor Morcego. O Morcego, na época, ele tinha um bando de rock, tinha ali programa de rock lá na Barragem Santa Lúcia, numa rádio comunitária que tinha lá, né? O irmão dele, se não me engano, tocou no Tia Anastácia, tocava no Tia Anastácia, e ele tocou no Tia Anastácia também, né? Há algum tempo. E aí o Morcego, ele dava aula que era pelo grupo Raízes, que é do mestre Zé Paulo. O grupo Raízes foi filiado a Cordão de Ouro. Então eu fiz parte Isso. aí, entre 99 e 2003, a metade do meio do grupo Raízes, que durante um tempo foi filiado a Cordão de Ouro. Depois desfiliou, tiveram os conflitos. Depois a gente foi pro mestre João.
Na verdade, o Moceiro tinha um grupo formado na época, vários alunos, né? Eu não era um dos mais velhos, eu estava na metade ali, mas eu fui o único que o acompanhei na transição para Capoeira Angola. Mas a galera terminou saindo, ficando por lá, tomaram outros caminhos, outros rumos, né? Bacana. Você falou aí, Paulo, dessa questão de fazer algo que gosta e tal, trabalho acadêmico. O objeto de discussão hoje nosso aqui, grande parte, é sobre esse livro maravilhoso. Eu já lhe falei que, para mim, é um dos melhores livros que eu li na atualidade, não é porque você está aqui. Já li, tive que fazer uma leitura novamente e percebendo o cuidado, né, o carinho com que você fez isso aqui. Jogo de discursos, a disputa por hegemonia na tradição da capoeira Angola baiana. Recomendo, galera, para vocês, é um livro espetacular que reúne muitos relatos de grandes mestres da velha guarda da capoeira, traz várias referências, isso de uma forma muito bacana, muito organizada. E a gente vai fazer aqui um spoiler, um compilado aqui um pouco, bater esse papo sobre esse livro e traçando, costurando coisas afins. Tá certo, Paulo? Beleza. Então eu fiz aqui, vou seguir, né, aqui o índice do livro aqui, né? Aí você fala aqui sobre, no primeiro momento, tradição, memória e legitimidade. Né? Aí a gente adentra aqui sobre o período, você faz uma breve introdução ali sobre a possível origem da capoeira, né, que há uma alternância entre o recôncavo e a África, né, mas o mais bacana é você trazer o recôncavo e não a capital, né, como tem alguns relatos do próprio mestre Bimba que a capoeira é do recôncavo, né, de Cachoeira e tal. Então, e aquele discurso rural ou urbana, né, essa capoeira rural ou urbana e tal. Fala um pouco da gente brevemente sobre essa introduçãozinha para a gente aquecer um pouquinho. Então, mestre Papel, primeira coisa é o que eu devo lhe confessar que eu não reli. Não reli o livro, né? Então, eu vou falar a partir do pensamento, das memórias e também do nosso pensamento nunca é o mesmo, né? O homem Legal. não Então, toma banho duas vezes no mesmo rio. Estamos deixa sempre em transformação. Perfeito. Deixa eu só te refrescar a memória aqui. Nesse primeiro momento, esse primeiro capítulo, Sim, mas eu tô ligado. Tradição, memória e legitimidade, você faz essa introdução, como eu falei, você fala ali da criminalização da capoeira, né, daquele período dos capadócios, dos valentões, né, que marca uma era que depois vai se legitimar na década de 30, com algumas ações e tal. É mais ou menos por aí. Sim. Tem uma notícia que eu coloco aí, eu não lembro agora de cabeça o ano, né? E que há essa disputa de versões por Messi Bimba e Messi Pachinha, né? Quando o Messi Bimba fala que a capoeira é do Brasil, o Messi Pachinha fala que capoeira é de Angola e regional é um mito, né? Então, há uma associação que eu acho interessante, se não me engano, o professor Liberac, que insinua essa associação, né? Quando o Messi Bimba, por exemplo, ele tem uma postura nacionalista, né? Defender a capoeira como brasileira, e ao mesmo tempo tem uma articulação com os intelectuais, os políticos nacionalistas na época, o Getúlio Vargas, Juraci Magalhães, né? E todo esse discurso que havia da identidade nacional, do fortalecimento da cultura brasileira, como base dessa identidade nacional, foi uma construção, né? Você pensar esse país continental como um país único, né? É um processo, é uma coisa que não vejo uma vez só. E, por outro lado, a Messi Pachinha defendendo a origem africana, né? E se aliando também com intelectuais ligados ao Partido Comunista, internacionalistas, né? Ele foi na década de 60 para Dakar, no Senegal, no primeiro Festival Mundial de Artes Negras, né? Com Leopoldo Senghor, era um dos teóricos da negritude, e de falar dessa perspectiva, né? Que une todos os afrodescendentes na diáspora, essa cultura negra que é produzida em diversos locais. Então, a gente pensar a capoeira não como uma criação brasileira, mas como uma expressão da diáspora africana no Brasil, como uma expressão da diáspora africana em diversos outros territórios, inclusive arte-lutas, né, que existem aqui no nosso continente, né, como a Ládia, na Martinica, né, que eu ainda espero ter um dia a oportunidade de conhecer. Então, interessante essa associação. Por outro lado, hoje a gente já tem condição de debruçar um outro olhar sobre o tema, né? Eu acho muito interessante a pesquisa feita pela Mestre Cobra Mansa e pelo professor Matias Assunção, quando eles foram pesquisar o engulo, né? O engulo, a origem da capoeira, porque até então a gente tinha o engulo como a origem mítica da capoeira, né?
E a gente fica nessa disputa entre a historiografia e a tradição oral. E é uma disputa que a gente pode colocar em diferentes pontos, né? Nesse ponto de vista específico, a gente acreditava que o engolo era uma tradição oral antiga, né, transmitida ao mestre Pachinha, quando depois ele descobriu que é uma tradição recente, que ele, né, ele teve contato através do pintor Albano Neves, né, e que, na verdade, a capoeira é uma arte que pode ter surgido a partir de diversas manifestações culturais, e não de uma manifestação única, né? Então, quando há esse discurso também disputa entre campo e cidade, né, que a gente pode perceber os acadêmicos, né, dos quais um dos maiores exemplos é o professor Carlos Eugênio Líbano Soares, né, com suas duas grandes obras, né, e que pensam a capoeira como uma prática escrava urbana, né? E aí, por outro lado, a gente tem a tradição da capoeira, que vai pensar a capoeira como uma prática escrava, mas que se dá principalmente na senzala, ou simbolicamente nos quilombos, né? E a gente fica, poxa, por um lado, né, realmente, a historiografia ela aponta um lado, aponta um rumo, mas a historiografia ela só pode alcançar aonde ela encontra lastro, onde ela encontra documentos, né? E realmente, nesses outros locais de prática da capoeira, não era possível encontrar documentos, né? E tem coisa interessante que eu comecei a pensar em minha tese, né? A partir de algumas entrevistas, a partir também de alguns insights desenvolvidos aí por Fred Abril, um grande pesquisador de capoeira a quem todos nós devemos, né? Quando você fala, eu acho que foi o Tata Mutaimê, né? Que estava comentando que antigamente as festas de caboclo aconteciam sempre na capoeira. Sempre na capoeira. Naquele espaço, né? Aquela capoeira, aquele mato aberto, aquele mato ralo, ao lado dos terreiros, né? Fred Abreu ele faz uma observação interessante, que ele fala que Salvador, no século XIX, não era cidade urbana como a gente pensa hoje, né? Uma cidade plenamente urbanizada. É uma cidade que grande parte da cidade, inclusive dos entornos, bairros que hoje fazem parte da cidade, na época eram lugares ainda semi-rurais, né? Vários dos terreiros de candomblé que a gente tem hoje, inclusive alguns dos grandes terreiros, eles se localizavam em áreas afastadas, que eram rurais. Hoje estão dentro da cidade, né? Então, quando o Tata Mutaimê, ele trouxe esse insight, né, que as festas de caboclo aconteciam sempre na capoeira, então é interessante, né, quer dizer, a gente pensar, esses espaços de culto afro-brasileiros eram espaços que estavam dentro e fora da cidade ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que ele fazia parte da cidade, eles tinham aquele espaço que era a capoeira, onde se dava essa prática, inclusive por entidades, né? É uma coisa que eu comecei a trabalhar agora no doutorado, uma outra perspectiva, né? Então a gente tem aí outro elemento para pensar, inclusive para relativizar essa dicotomia, né, entre campo e cidade. Porque talvez esse espaço onde a prática da capoeira se dava era uma coisa que era campo e cidade ao mesmo tempo, né? Sim. E que a historiografia ainda não conseguiu alcançar. Na verdade, é muito difícil a gente definir naquele período, né, o que era rural e o que era urbano, né, quando as sociedades ainda estavam se formando. Eu falo do período até colonial ali. É difícil você dizer o que é rural, o que é urbano, né, nessa coisa. E você citou Fred, naquele livro Batuque, A Luta Brava, ele fala uma coisa sobre que para a ótica do português, qualquer coisa que o negro fizesse era batuque. Era tido como batuque. Então, poderia começar com a capoeira, terminar no samba e depois virar um candomblé ou vice-versa. Então, tudo isso estava ali, né, imbuído no mesmo espaço, essa dinâmica cultural, estava tudo ali presente, como você relatou aí. É a cultura, né? O batuque, quando é criminalizado a capoeira, o batuque e a vadiagem, né? No final do século XIX. Na verdade, todas essas práticas afro-brasileiras, elas são criminalizadas, são perseguidas, né? Quando esse povo, né, que foi escravizado, ele é pensado como uma classe perigosa. Então, são pensados uma série de mecanismos, dispositivos do Estado para controlar essa que é a maioria da população. E aí, suas práticas culturais são também criminalizadas, né? Essa relação, esse duelo de ideias aí que você citou, eu até destaquei aqui, né, que tem no Diário de Notícias, 1965. Você trata de projetos políticos e identitários para a capoeira. Aí o mestre Bimba, ele relata que ouviu falar de Pastinha por acaso, né? Que Pastinha mandou uma carta convite, né? E que eles se encontraram diversas vezes, mas que nunca trataram sobre capoeira. Aí Pastinha disse também que não tem a menor intimidade com o mestre Bimba,
né, que ambos ensinam a mesma modalidade, o que muda é o nome, e que o convite foi dado pessoalmente, né, e sim não mandado. Aí já vem, você coloca o Atenilo, né, da regional, que ele fala que Pastinha teria participado dessa reunião para a criação da regional, né, juntamente com o mestre Bimba. E aí mestre Bimba vem e fala que mestre Pastinha não teve mestre, né, que aprendeu de oitiva, entrando nas rodas. Aí o mestre Pastinha fala que a capoeira é uma só, a de Angola, né, que a capoeira regional não existe, apenas um nome criado por Bimba, que era angoleiro como ele. Aí mestre Bimba faz essa citação, né, que ele fala: capoeira nasceu, foi nas senzalas do Recôncavo, né? Os negros sim eram de Angola, mas a capoeira é de Cachoeira, Santa Amaro, Ilha de Maré, Camarado, ele fala. E Pastinha reforça a questão de que a capoeira veio de Angola, né, e que a regional é um mito. E aí a gente vê esses projetos muito bem assim colocados, né? Mestre Bimba faz a apresentação para Juraci, né, até então interventor, depois para o Getúlio Vargas, né, em 53. É mais uma coisa de direita, né? Aí já vem esse cunho político aí envolvido, uma questão de direita, mais para os militares, aquele sentimento nacionalista, a mestiçagem, né? A questão do embranquecimento, né? O que relatam. E mestre Pastinha mais um cunho comunista, anarquista, né? Aí os intelectuais da época, Jorge Amado, Edson Carneiro, Mário Cravo, Caribé, mais uma coisa de esquerda, né, e mais colado com os artistas, né, com o movimento intelectual, uma questão internacional e uma questão mais de negritude. Então, o que é que a gente pode, Paulo, relacionar com o cenário atual que a gente vive hoje, essa polarização de direita e esquerda, se é que ainda existe isso? Eu acho muito complicado a gente pensar essa comparação, né? Eu acho que seria injusto para com os mestres, né? Porque é sempre uma simplificação a gente pensar os mestres em termos dessa polarização ideológica. Até porque, se a gente pensa, os mestres souberam aproveitar as oportunidades que apareceram, né? Eles viam de uma cultura que era criminalizada, marginalizada, e souberam descobrir as brechas do sistema, né? Então, a gente faz essa associação do mestre Bimba com o poder estabelecido, né? Com políticos que estavam no poder de direita, mas ao mesmo tempo ele tinha também militantes comunistas, né, como Jair Moura. Por sinal, o Jair Moura está numa situação de saúde bem complicada ultimamente, né? Ele era militante do PCB, do Partidão, do Partido Comunista na época. Inclusive, uma fala interessante que eu captei dele, né? Que ele falou que estava reorganizando uma célula do Partido Comunista na Leste Amaralina, e aí conseguiu a sede da Academia do Mestre Bimba fazer reunião, e eu descobri que ele pegava remédio de amostra grátis com meu bisavô, que eu não conheci, para levar, distribuir e juntar pessoas nessa reunião, né? E é um militante referrinho, é um cara que ele não se dedicou muito à prática da capoeira em si, a treinar, a praticar capoeira, mas que deu contribuições muito grandes, né? Além de seus livros, suas publicações, a gente tem esse grande clássico da capoeira, que é o Dança de Guerra, de 68, que até hoje, algumas das imagens mais clássicas, tradicionais da capoeira, são essas cenas, né, do Mejão Grande, Mejão Pequeno jogando capoeira na rampa do Mercado Modelo e tendo a velha guarda do Gengibirra ali, né? O Mestre Antônio de Maré, Mestre Noronha, né? E outros antigos que estão ali, talvez sejam os poucos registros que a gente tem sobre essas pessoas, né? E por outro lado, o Mestre Pastinha também teve suas alianças, né? Wilson Lins era um intelectual conservador de direita e teve uma participação importante, né? Se não me engano, ele chegou também a ser presidente do Centro Esportivo de Capoeira Angola, que é uma coisa interessante a gente pensar. A gente pensa Mestre Pastinha como uma grande liderança desse processo, né? Mas ele não era o presidente do SECA. Quando a gente vai ver diferentes gestões do SECA, ele era o cara que dava aula de capoeira, mas ele soube fazer aliança com outra classe social, né? Com funcionários públicos, com pessoas que vêm de um outro mundo, para legitimar essa associação, e que foram diferentes presidentes que passaram ali pelo SECA. Tem outra coisa folclórica que eu destaquei a partir da conversa, acho que com o mestre Gildo Afinete, a partir do depoimento do Mejão Pequeno, né? Que teve um presidente que passou lá, que mudou as cores do uniforme, né? Eu estou aqui, inclusive, com a camisa do Ipiranga, né? Ipiranga, o mais querido da Bahia,
né? Era esse grande time das massas populares, né? Que é o Messi Bimba, o Messi Pachinha foram torcedores, né? O Messi Canjiquinha chegou a ser goleiro do time, né? E hoje é um time pequeno, infelizmente está lá, localizado vivo ainda, lá na Vila Canária, né? Mas Perfeito. parece que o Paulo Santos Silva, que foi sogro do Messi do Alfinete, chegou a trocar pelo tricolor, né? Ele chegou a trocar o uniforme e depois o Messi Sim, Pachinha retrocou novamente, né? Então são pessoas que tinham suas alianças possíveis, né? Eu acho que seria sim, injusto com eles pensar essa associação estrita entre esquerda e direita. O que é outra coisa do momento que a gente vive agora, né? sim. Eles viveram um momento, a gente vive um momento muito tranquilo graças a eles, né? Se para nós é possível hoje abrir uma academia de capoeira, cobrar mensalidade, né? Dar aula de capoeira na escola, dar aula na universidade, né? Dar aula no prédio social, ser contratado, abrir sua academia própria, tudo isso com muita tranquilidade, muita facilidade, é graças a esses que nos antecederam, né? Que enfrentaram uma barra Sim. pesada de racismo. Opa, travou aqui, Paulo, um pouquinho. Travou aqui um pouquinho. Opa, mestre Balão, um abraço, mestre. Travou para mim aqui Travou, um né? pouquinho, viu? Travou para mim, para Travou, você. Eu vi travou. você travado. Eu Eu vi também você aqui. travado. Não sei se o povo estava me ouvindo. Mas é isso mesmo. Mandar um abraço aí pro mestre Balão, que chegou aí na Esse área. balão, Ricardo Carvalho. Gente Cor, finíssima. Pantera, lá da Bacana. Chapada, contra mestre Pantera, origem da Bahia. Grupo de capoeira Mar. Paulo, você esteve visitando o grupo de capoeira Só Angola, mestre Sim. Brinco. Mestre, nesse mesmo dia trocamos um papo rápido, você fez a divulgação do seu livro e no dia estava muito sem grana para comprar. Faz Isso foi em parte. 2013. 2013. Eu publiquei, eu defendi minha dissertação de mestrado em 2011, publiquei o livro em 2012, 19 de novembro de 2012, no Centro Cultural da Barroquinha. Em 2013 eu fiz uma viagem, que eu fui para o Equador e para o Peru, e aí terminei passando lá pelo Rio. A gente fez esse lançamento lá na Simba, né? Que é um centro cultural que envolve mais de um grupo de capoeira em Angola, que é uma coisa muito interessante, né? Porque hoje a gente tem Sim, muita dificuldade, mais de um grupo de capoeira dividir o mesmo espaço físico. Mas é uma iniciativa interessante que sim. acontece no Rio. A gente fez um bate-papo lá, foi muito bem acolhido, graças a Deus. Espero eu voltar em outro momento. O livro está temporariamente Fé em Deus. esgotado, mas eu estou negociando a reimpressão. Isso aí, faça, porque, ó, galera, super recomendo, tá? Um dos melhores livros que eu li na atualidade é esse livro aqui, Jogo de Discurso, de Paulo Magalhães. Mandar um abraço para todos que estão aí, John, a galera lá do Mestre Pantera de Vitória da Conquista, Mestre Arara, Mestre Rony de Feira de Santana, Mestre Renê, todos os alunos, professores, contramestres, mestres conectados aí, saudações e muito obrigado. Curtam a live e compartilhe com os amigos de vocês para que mais pessoas possam se conectar nesse bate-papo bacana aqui com Paulo Magalhães, o Contramestre Sem Terra. Você falou, Paulo, do mestre Jair Moura, e aqui você, na Reascensão Angoleira, no seu livro, você fala o seguinte, outras pessoas, mas você cita o mestre Jair Moura, fala do Dança de Guerra, né, da importância de 68, e uma publicação, o Capoeira, Arte e Malandragem, né, que exerce influência até sobre Fred, né, que Fred também é muito estimulado pelo mestre Jair Moura, né, que depois vem o Instituto Jair Moura, né, através de Fred. Fred, nessa época, trabalhava na prefeitura e mostra a importância também que, apesar de ser da regional, né, Jair Moura, ele influencia, né, essa capoeira Angola de tal maneira com as suas contribuições, e isso é muito bacana de ver, né, independente de bandeira, esse apoio, né? Isso Uhum. é muito bacana. E outra coisa aqui, você falou do Seca, né, tem uma citação do mestre Noronha também, nos manuscritos, que é bacana, que ele fala o seguinte, que a proposta inicial do SECA era ser um coletivo, né, mais ou menos o que seria a BCA hoje. Só que a galera de Gibirra acabou ficando isolada, segundo, né, o mestre Noronha, e ele atribui a isso ao fato que todos eram donos,
do SECA, inclusive cita a mulher do mestre Pastinha, né, que foi o motivo desse afastamento, segundo o mestre Noronha. É interessante a gente pensar essa reorganização da capoeira Angola, né? Tem muita gente, por exemplo, que fala que a capoeira regional se organizou antes e a capoeira Angola se organizou como um contraponto, né, à regional. Eu discordo, né? Eu tenho discordância com isso. Pelo que a gente vê, né, pelos elementos que a gente tem, que a gente descobre daquela época, a gente vê que todos eles estavam se organizando ao mesmo tempo, né? Quer dizer, a gente teve todo o período de repressão, a década de 20 teve uma repressão muito grande, né? A gente tem relatos aí do delegado Pedro de Azevedo Gordilho, Pedrito Gordo, né? Que fechou diversos terreiros de candomblé, perseguiu capoeiristas. A gente tem, inclusive, o Jorge Amado, ele faz uma releitura ficcional desse momento de perseguição no seu livro Tenda dos Milagres, que é um dos melhores, para mim, é uma das obras-primas de Jorge Amado, né? Não é porque ele é meu conterrâneo, mas é um escritor que, apesar de seus problemas, eu li muito e aprecio sua obra, né? Me encantei pela capoeira, pelo Pelourinho, por essa Bahia mágica a partir da obra dele. Né? Ele fala dessa perseguição de Pedrito Gordo, desse delegado da década de 20, e década de 30 foi um momento de transformação no Brasil, e grandes transformações, né? Inclusive da base econômica de organização do Brasil a partir da Revolução de 1930, Getúlio Vargas, aquela coisa toda. Então havia um novo ambiente cultural, diferentes perspectivas, né, de legitimação dessas práticas que até então eram perseguidas. Então, se por um lado o mestre Bimba estava se articulando e ele tinha um privilégio de ter intelectuais, de ter estudantes universitários, né, praticando com ele, né, a começar pelo célebre a Pedra da Regional Cisnando Lima, exatamente, né? Estudante de medicina, cearense, que foi a ponte para que ele acessasse o Juraci Magalhães, que era um governador biônico, né? Um intendente que trazido lá do Ceará, né? Aí pelo Juraci Magalhães, né? Sim. Pelo Getúlio Vargas, Juraci Magalhães, pelo Getúlio Vargas, exatamente. Né? Então, por outro lado, né? Os capoeiristas tradicionais também estavam se organizando, né? E a gente tem alguns indícios disso, né? Quando a gente vê as cartas de Edson Carneiro, Arthur Ramos, em 1936, né? Para articular o Congresso Afro-Brasileiro, que aconteceria em 37, a gente vê, né? Edson Carneiro falando da intenção de criar uma união dos capoeiras da Bahia e uma união das seitas afro-brasileiras. E nesse congresso, né, o primeiro congresso afro-brasileiro tinha acontecido em 1934, em Recife, coordenado por Gilberto Freire. Gilberto Freire já era uma referência nacional, já tinha publicado Casa Grande Senzala, né? Foi um congresso que teve um grande peso acadêmico e, diferente desse, o congresso aqui organizado por Edson Carneiro, era um congresso que tinha muita participação do povo de Santos, do povo de Candomblé, né, quer dizer, dos próprios protagonistas da cultura. Como ele era comunista, né, ele tinha uma outra percepção. Achava que os protagonistas da cultura deveriam estar nesses espaços, né? E ele manifesta a intenção de criar uma organização para o candomblé e outra para a capoeira. Essa organização do candomblé efetivamente foi criada. A União dos Capoeiras da Bahia não saiu, mas a gente tem pouco tempo depois, essas mesmas pessoas que estavam participando dessa articulação do Congresso Afro-Brasileiro, estavam lá no Rio de Birra, e depois tinha o mestre Pastinha para participar, né, de um movimento que já existia. Né? A gente tem essa referência de 36, que eles estavam se organizando. O mestre Pastinha, ele chega para a participar do Rio de Birra em 41, 5 anos depois. Né? Então, mostra que essa turma já estava em atividade. E aí, quando o que a gente pode entender da fala do mestre Noronha, é que tá ruim. Expectativas. Agora, Paulo, ficou picotando, tá bem distorcida a sua imagem agora. Tá bem distorcida. Agora? Eu estou vendo essa imagem normal. Tá? A sua tá distorcida, a sua tá distorcida. Ih, cara, eu estou vendo essa imagem normal. Eu estou me vendo também muito. A sua tá bastante distorcida. Dá um feedback aí, turma, por favor. A sua tá distorcida. O Wi-Fi tá ali, tá perto. Talvez se você deixar o celular aí agora, se deixar o celular parado, se tiver um pedestal, fica aí. Agora melhorou. Melhorou. Show. Sim. Então eu tô falando que Mestre Pastinha. Mestre Macarrão, que chegou aí também. Um abraço. Sim, Paulo, pois não. O Tony Ramos está comentando que o áudio tá ruim, né? Aparentemente aqui tá bom. Não, agora pra turma. Agora melhorou. Paulo, tem uma pergunta aqui do Daniel, que eu já vou engrenar aqui também uma citação, você falou disso, da organização
paralela ali de ambas os estilos, né? Ele pergunta, sabe informar, confirmar que o Gengibirra teve duas diferentes localidades? Aí eu já engreno aqui uma coisa que você falou, né? Fred fala o seguinte, você cita Fred, ele diz, antes do Centro Nacional de Capoeira Angola, lá no Gengibirra, que viria a ser o SECA, né, futuramente, houve uma tentativa antes disso do Conjunto de Capoeira Angola Conceição da Praia, né, liderado pelo mestre Noronha, e que o mestre Bola 7 atribui a data de 1922. Aí eu te pergunto, será que já existia o nome de Angola mesmo, essa definição de Capoeira Angola, mesmo antes, depois da criação da regional? Mestre Bimba disse que teve a regional pronta em 1928 e que só posteriormente que os angoleiros vieram a dar essa nomenclatura Capoeira Angola, né, Capoeira de Angola ou Capoeira dos Angolas, né, até como o mestre Bimba se referia. Então a minha pergunta é, isso foi uma coisa citada nos manuscritos depois por Noronha ou de fato o nome já era Conjunto de Capoeira de Angola, Conceição da Praia, já tinha o nome ali Angola? Então, é um pouco complicado. Acho que faltam elementos para a gente esclarecer definitivamente essa questão, né, do surgimento do nome. Mas o fato é que a capoeira regional do Mestre Bimba, ela ganhou notoriedade nessa mesma época, né? Ele fala em 1928. Em 1928 ele era um jovem, talvez não me lembro, eu vou me acompanhar um 28 pouco anos. agora, mas era um jovem, 28 anos, né? 28, 29. Que ainda não tinha notoriedade perante a velha guarda dos capoeiristas dessa época, desse período, né? Então ele vai conseguir isso aos poucos. Ele ganha essa notoriedade exatamente nesse mesmo ano de 1936, quando acontecem essas lutas no Parque Odeon, na Praça da Sé, né? Em que diferentes lutadores se desafiam, se degladiam ali. A capoeira também participou, assim como o Mestre Bimba participou, os capoeiristas angoleiros também participaram, né? A gente tem a Berrê, Samuel, querido de Deus, Vitor HU e outros que participaram das lutas nesse período, né? Nessas lutas que Mestre Bimba se sagra campeão. Tem aquela notícia de jornal famosa que ele desafia qualquer lutador da Bahia, né? E realmente é nesse momento que ele ganha notoriedade. E nesse momento, né, a capoeira Angola já era conhecida por esse nome, né? Já em 36 a gente já tem registro da capoeira Angola. A gente não tem registros anteriores, então a gente não sabe exatamente quando se oficializou esse nome. Mas o que a gente sabe é que no momento que a capoeira regional estava ganhando, né, projeção, a capoeira Angola já tinha esse nome, né? Então acredito que esse processo de organização política, de criação de academia, de tentativa de articulação, foi um processo mais ou menos simultâneo, né? Quando a gente fala do Gengibirra, o Gengibirra era um espaço físico, né? Mas essa turma, ela se reunia, né? É o que o mestre Totonho de Maré chamava a galanteria da capoeira Angola, né? Os mestres antigos naquela época, né, que praticavam essa capoeira tradicional, que eram amigos, se identificavam e que queriam criar alguma coisa, né? Alguma organização, alguma entidade, né, que pudesse legitimar essa prática que até então era perseguida. Então, em 36 eles estavam ali, a gente tem alguns elementos, estavam ali com os intelectuais, com Edson Carneiro, que era do Partido Comunista, né? A gente tem essa tentativa lá do mestre Noronha, Conceição da Praia, né? Até que em 41 chega o mestre Pachinha. A gente não tem como precisar, a gente tem poucos dados, elementos, né? Mas que a gente pode perceber, aqui a gente tem aí vários capoeiristas antigos que já se consideravam angoleiros, capoeira Angola, e que estavam tentando legitimar essa prática através de alguma entidade, organização, centro, e que era uma proposta coletiva. Essa é a fala, a grande reclamação do mestre Noronha, né? Era um centro que reunisse todo aquele pessoal antigo. Mas Pachinha, ele sai e faz a sua academia. É uma academia que lhe deu notoriedade, que o transformou no grande guardião, né? Quando ele consegue adentrar o centro histórico, né? E estabelecer alianças com uma série de intelectuais, pessoas públicas, né? Os intelectuais que você citou, né? Jorge Amado, né? Edson Carneiro, né? Mário Cravo, né? Wilson Lins, Caribé, ele consegue essa visibilidade, né? Mas todos esses outros capoeiristas eles estavam querendo criar uma organização que fosse coletiva. E daí esse descompasso entre o mestre Noronha e o mestre Pachinha. Perfeitamente. Mandar um abraço aí para o mestre Alfredo, que está com a gente, Cristal, minha aluna também, chegou aí com a gente, o mestre Rony, galera toda conectada aí. Esse livro seu, Paulo, ele é muito bacana, a gente está falando desse livro aqui, Jogo de Discursos, que é um jogo de discursos mesmo, isso é muito bacana.
essa proposta, porque ele faz um apanhado de toda a capoeiragem baiana, tudo que a pessoa que lê esse livro aqui, ele vai estar minimamente preparado para dialogar sobre qualquer assunto que envolva a capoeira baiana e mundial, né, que é a grande escola, né, essa capoeiragem baiana aí que disseminou essa capoeira pelo mundo. Né, isso é muito bacana. Uma contradição que você retrata no livro é a divergência entre aquela questão do guarda civil Amorzinho ter entregado em vida, né, o comando da gengibirra para o mestre Pastinha, ou só depois que Amorzinho morreu é que ele veio assumir. Você tem algum posicionamento pessoal seu sobre essa situação? Não, é um grupo a gente tem que pensar qual seria o papel do mestre Pastinha nesse momento, né? É interessante, inclusive, para a gente poder desmitificar um pouco dos mitos, né? Muitas pessoas pensam o mestre Pastinha como sendo o maior mestre de capoeira da Bahia, o maior jogador da Bahia, né? E Jorge Amado tem um pouco culpa disso, né? Jorge Amado, ele ajuda a mitificar, a criar esses mitos, né? É até interessante, eu acho que eu entrevista com o Fred Abreu, que ele fala que ele chegou para Camafeu de Oxóssi, né? Camafeu de Oxóssi, como é que você disse que é o maior tocador de berimbau da Bahia, que você nunca foi o maior tocador de berimbau da Bahia? Não. Ele não, cara. Jorge Amado falou. Jorge Amado falou porque é verdade, né? Então tem essa coisa da Bahia. Não, meu amigo aqui é o maior capoeirista da Bahia, o maior tocador de berimbau, o melhor isso, o melhor aquilo, né? E Mestre Pastinha, a gente sente ver que ele ficou quase 30 anos afastado da capoeira, ele voltou para a capoeiragem quando ele já tinha uma certa idade, né? A gente pode ver que com certeza ele não seria o capoeirista mais habilidoso, né? Mais ágil, né? Talvez com mais conhecimento de sua época, embora, claro, ele não conseguiria fazer o que ele fez se ele não tivesse conhecimento, fundamento, né? Mas talvez o grande talento dele e o motivo pelo qual ele foi chamado, né? Não foi a sua habilidade corporal, né? Mas a sua capacidade de transmitir, de falar da capoeira, né? De articular com outros setores sociais, de fazer uma ponte com outros setores da sociedade que permitisse, né? Criar uma associação, uma entidade, legitimar essa cultura que até então era perseguida, né? Sim. E é muito interessante, tem um debate que eu faço também com o Mestre Aberré, né? Que é uma coisa, porque outro dia eu vi um vídeo aí, um cara falando na internet, que o cara faz uma polêmica aí, o cara cita os mesmos textos os mesmos depoimentos que eu cito, mas não fala do livro, né? E aí depois inventa que tem dois Aberrês, eu até hoje não encontrei elementos concretos desses dois Aberrês. Eu acho que é uma solução fácil para solucionar um dilema entre a fala de diferentes mestres, né? Que são todas pessoas que a gente respeita e admira, e jamais a gente vai querer falar que um mestre ele não condisse com a realidade, né? Mas a gente tem a fala do mestre Pastinha dizendo que o Aberrê foi seu aluno, né? O Aberrê era meu aluno do mesmo, né? Afilhado mesmo ao padrinho meu, etc e tal, tá lá no disco dele, né? Sim. E aí a gente tem um relato do mestre Pastinha que ele deu aula somente por 2 anos, né? Se não me engano, de 1910 a 1912. Ele deu aula por muito pouco tempo, ficou, né, décadas afastado da capoeira e voltou, já com uma certa idade, já coroa, né, para fundar esse processo do SECA. E a gente tem esse pessoal todo antigo que conviveu com o Mestre Aberrê, né? Por um lado, a gente pode ver os alunos, né, do Mestre Aberrê. Os principais alunos que foram o Mestre Candiquinha e o Mestre Caiçara. Nenhum dos dois eu reconhecia o Mestre Pastinha como avô de capoeira. Então um indício, né, de que quando eles aprenderam capoeira com o Mestre Aberrê não falava do Mestre Pastinha. A gente vai ver os contemporâneos, né? Aí o Mestre Cobrinha Verde fala que, pô, Aberrê nunca disse que foi o mestre dele. Só depois que ele começou a andar com o Mestre Pastinha, depois que ele morreu, que o Mestre Pastinha começou a dizer que tinha sido o mestre dele, né? A gente vê o Mestre Valdemar. O Mestre Valdemar, não. O mestre de capoeira do Fernando Pastinha se chamava Aberrê um Preto. Ele falava que Aberrê que foi mestre de Pastinha. Então a gente tem uma série de contradições, uma série de visões, né? E que não necessariamente a fala de um mestre anula, ou quer dizer que um outro mestre está mentindo, né? Eu acho que a gente tem que pensar o que é ser mestre, o que é ser aluno, ser discípulo, né? O que é que caracteriza isso, né? Às vezes tem uma pessoa que é iniciada, passa 1 ano, passa 2 anos com a pessoa, e aí depois vai para outro lugar, passa 30 anos com outro mestre, ou passa por diferentes lugares, né? De quem ele é aluno. E até hoje vive isso. Ah, não, fulano, na verdade, é aluno de Beltrano. Mas quanto tempo ele passou com o Beltrano? Quanto tempo ele passou por fulano? Né? O que é que demarca esse aluno de alguém? O fato dele ter sido iniciado, o número de anos que ele passou lá, ou é o lugar onde ele se localiza agora. Né?
E a gente tem várias questões, tem vários mestres que falam, fulano, Beltrano foi meu aluno, né? Porque ele tinha uma academia e as pessoas passaram por lá e também aprenderam com ele. Mas as pessoas tinham outros mestres, né? Então a gente tem que relativizar e procurar entender melhor a fala desse mestre, né? Mas o que a gente vê é que os descendentes do mestre Aberrê, o mestre Canjequinha, o mestre Caiçara, tem uma forma de praticar capoeira antiga tradicional Angola, que não é a mesma forma do mestre Pachinha. Então a gente tem que reconhecer que essas diferenças fazem parte da diversidade da capoeira Angola. Quando eles falam, por exemplo, meia lua de compasso, né? E o mestre René me ensinou isso, e o mestre Pelé é muito zeloso disso também, né? Ele fala, meia lua de compasso é com a mão no chão. Se sem a mão no chão, é rabo de arraia. Quem não falar que é diferente, tá errado. Eu falo, não, mestre Pelé, mas não, tá errado, não aprendeu, coitado, o mestre Pelé também se tá errado, não aprendeu, é desse jeito, né? É claro que uma grande parte da capoeira Angola hoje, que vem do mestre Pachinha, né, ele fala que é diferente. Fala que é rabo de arraia, com a mão no chão, o meio de compasso não existe, é regional, né? Mas que para além de estar certo ou estar errado, a gente tem que pensar Sim. nessa diversidade de famílias, de linhagens da capoeira e como é que a gente pode aprender com essa diversidade, valorizar essa diversidade. Perfeitamente. Uma coisa interessante também que a gente pode abordar, e você traz isso no livro, que é bacana, é o fio condutor, né, que Aberrê, ele é um dos principais articuladores da capoeira Angola ali na década de 30 e 40, né? Aí ele passa pelas lutas, né? Ele é citado lá nas lutas de ringue, ele chega a fazer uma apresentação com o mestre Bimba, não uma competição, mas um jogo de apresentação que antecede a luta principal. O congresso, né, afro-brasileiro também, ele estava lá junto com Samuel, querido de Deus, e essa questão do Seca, né, que a gente já falou sobre a questão que ele, né, leva o mestre Pastinha. E aí tem uma coisa que fiz uma leitura novamente do seu livro, aí tem uma citação do mestre Pastinha que ele fala assim, um ex-aluno meu, né? Aí eu fiquei me perguntando por que ele fala ex-aluno, porque Aberrê já tinha falecido, porque ele saiu da capoeira, né, em 1912 e só volta 29 anos depois. Então, o porquê desse ex-aluno meu, ou por uma ruptura, não sei, enfim, mas são vários mistérios aí envolvidos. Essa questão do Aberrê que você falou que existiam dois, eu acho que até já fiz essa pergunta para você, é porque, na verdade, o nome próprio de Aberrê, né, Raimundo Argolo, tem outras divergências, outras literaturas que trazem outro nome, e uma coisa também que é comum nessa história da capoeira, que é tão controversa, né? Já tiveram algumas pessoas afirmando que o nome da mestre Pastinha era Vicente Joaquim Ferreira Pastinha, né? E aí quando a gente vê, a gente Sim, não encontrou documentos que comprovassem, né, essa afirmação, né? Como eu vi é, gente falando outro dia, porque o mestre Aberrê também tinha esse apelido, assim, o nome dele também é grafado ABR, porque tem os ABR. três nomes, não, ABR não, porque não é baiano, né? Quem é baiano, a gente aprendeu. A, B, C, D, F, G, H, I, G, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Então, aberrei. ABR. Mas E a outra gente só coisa, pode... a origem dele, né? Alguns falam porque Santa ele Amaro, né? foi pedreiro na Santa Casa de Misericórdia, né, em Salvador, mas o mestre Caiçara fala que ele é de Santa Amaro, né? Então, Uhum. essa questão da oralidade e faltam recursos para, muitas vezes, para a gente ficar convicto sobre alguma coisa, determinados assuntos. Agora, Paulo, aqui, galera, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Deixa eu ver aqui, até se eu não me passei, que eu estou aqui tentando seguir meu roteiro. A gente só tem mais 7 minutos, 6 minutos antes que essa live caia. Eu vou pedir que Paulo generosamente volte para um segundo bloco para a gente poder encerrar. É muito assunto bacana aqui. Rapidinho, né? Oi? Rapidinho. O tempo passa rapidinho, Passa né? no pulo, assim, né? Mas quando é capoeira, o assunto é assim mesmo. Uhum. Você traz aqui que o argentino Alejandro Frigério, né, ele traz o artigo Capoeira de Arte Negra Esporte Branco, de 89, e é o primeiro sistematizador de um discurso político dos angoleiros de forma acadêmica. Isso é bacana que eu tive contato com esse artigo, mas eu não sabia que ele tinha sido até uma influência grande, né, para essa questão da capoeira Angola. Interessante, né? Ele fala do embranquecimento da capoeira, né?
Ele trabalha a partir da perspectiva do Ortiz, né? Daquele livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que vai pensar Umbanda como uma versão embranquecida do candomblé, né? Uma vez que absorveria grande parte da visão de mundo da sociedade dominante, né? Da ordem, né? De uma cultura negra mais ordenada, mais higienizada, né? Mais em conformidade com os valores sociais dominantes, né? E aí ele vai pensar a capoeira regional como mais adaptada, né? É a sociedade dominante, mais embranquecida, portanto. É interessante a gente pensar por esse lado, mas também é interessante a gente sempre relativizar, né? Que mostra que apesar do Mestre Bimba ele ter criado uma metodologia, uma dinâmica, né? Ele ter realmente, inclusive absorvido muita coisa do universo acadêmico, né? Como a sua metodologia de formação, os seus rituais, né? A sua formatura, paraninfo, a madrinha, etc e tal. Mas ele era uma pessoa intimamente ligada ao candomblé, né, e fazia questão de manter essa relação, né, do samba, do axé, enquanto o Mestre Patim já era uma pessoa que, claro, vivia nesse meio social, mas não era tão umbilicalmente, organicamente relacionado, né. Então é sempre interessante a gente relativizar essas questões, né, que eu pensava, principalmente quando eu era mais jovem, né, mais jovem a gente é vamos dizer, mais idealista, né? E aí eu pensava, não, a capoeira Angola como uma capoeira realmente africana, de raiz, né? Fala, pô, essa capoeira aí que tá por fora, misturada e embranquecida, etc e tal, mas é quando a gente vai ver. E quando a gente chega, por exemplo, num lugar, num grupo de capoeira Angola, do capoeira regional tradicional, antiga, né? E a gente vê uma academia, que as pessoas vão para academia, depois voltam, tomam seu banho, vão para sua casa, né? De classe média alta, pagam suas mensalidades caras, tem somente aquele envolvimento com a cultura, o resto do tempo tem sua profissão, né? De profissional liberal, às vezes até são exploradores capitalistas, né? E por outro lado, a gente tem um grupo de capoeira que às vezes a gente não bota nem fé, porque é uma capoeira maluca, né, misturada, a gente fala que nada é misturado, que ela não tem fundamento, mas o cara tá lá na comunidade, ensinando as crianças, né, o cara é de terreiro, o cara tá lá tocando samba, toca tabaco e tá lá comendo, né, o dendê. Então a gente tem que sempre que relativizar, pensar, né, o que é estar ligado à africanidade, né, realmente conhecer os fundamentos e a raiz e essa linhagem, ou estar ligado a essa vivência, né, a lugares sociais, a forma de viver essa cultura, a cultura popular como tudo, né? O que a gente vive muito hoje é o esvaziamento dessas práticas, né? Eu entendo que os capoeiristas de outra época, eles viviam todo um universo cultural, nas festas de largo, né? Dos terreiros de candomblé, né? Do samba de roda, né? E que hoje, muitas vezes, a pessoa não vai na aula de capoeira e depois, fora da aula de capoeira, é outra pessoa. Ela vai assistir televisão, vai para a universidade, está no seu emprego, na sua profissão. Ela não vive esse universo, né? Então, o que garante realmente que essa arte ela esteja enraizada? E isso é uma reflexão para a gente fazer. Inclusive no que diz respeito à forma de organização dos nossos grupos, dos nossos eventos, né? Aí tem muita coisa para frente, para a gente pensar. Muito bom, Paulo. Muito bom, muito bom. Brilhante, brilhante. Turma, eu vou... Antes que a live dê uma rasteira na gente, eu vou sair para a gente retomar no segundo bloco. Pode ser, Paulo? Beleza. E agradecer, voltem que a gente já vai engrenar aqui, é o tempo de Paulo tomar uma água aí e tal. E desde já agradeço a Paulo, agradeço a todos vocês, vão preparando as perguntas de vocês que na medida que for passando a gente vai colocando. Essa live ela vai ficar salva assim, alguém perguntou, vai ficar lá no meu feed lá do Instagram, aqui do Instagram. Vocês podem acessar a qualquer momento esse bate-papo especial, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, eu já vou começar um novo assunto no outro ponto. Tá bom? Até mais, Paulo. Beleza, vou pegar então. 1 minuto. Valeu. A gente já volta, hein, galera? Volta todo mundo aí para esse papo.